Vamos construir um mundo melhor? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Quando Deus colocou o primeiro homem no Jardim do Éden, a intenção é que ele fosse o primeiro colono de toda uma linhagem de colonos do planeta Terra. Deus queria que ele administrasse aquele jardim. Ele administraria os animais, ele deu nome, Adão deu nome a todos os animais. Ele plantaria, ele colheria, ele manteria aquele jardim como administrador da criação de Deus. Ele falhou. E quando ele falhou, ele entregou de mão beijada a administração do planeta Terra para outro que tinha sido também colocado como administrador do planeta Terra. Satanás. Satanás, o objetivo primeiro de Satanás, e Deus com Satanás, é que ele fosse administrador, que ele administrasse. Ele falhou, ele subiu a cabeça dele, a soberba, ele quis chegar a ser Deus, ele quis ser igual a Deus, a mesma tentação que ele coloca para Eva. Vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás tentou fazer isso, não deu certo para ele. E Eva não sabia, mas foi na conversa dele. Mas esse Satanás, quando o homem é derrotado pela sua própria concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, e toma daquele fruto e come, ele deu de mão beijada a administração da terra de volta a esse usurpador que é o diabo. Hoje o mundo é administrado por um príncipe usurpador, que é Satanás. E é por isso que Jesus fala aqui, agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso significando de que morte havia de morrer. Levantado da terra numa cruz, essa seria a sua sina, a sua morte. Lá no Éden, quando Deus repreendeu Adão, Eva e Satanás, a serpente, ele já prometeu que isso aconteceria. Ele disse à serpente que a sua semente pisará o calcanhar da semente da mulher e esse pisará na sua cabeça. Cristo seria a semente da mulher, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo, e realmente isso aconteceu na cruz. Mas a gente fala assim, mas então já devia ter parado essa maldade toda no mundo? Espera, calma. Calma, quando um presidente ganha uma eleição, eu não sei se no Brasil, acho que é outubro, que é a eleição, se não me engano, não é? É outubro? Novembro. Ele ganha a eleição em novembro, mas ele não é empossado. Ele vai ser empossado no começo do ano seguinte. Em todos os países é assim. Tem um prazo. Cristo venceu Satanás na cruz. Existem agora certas coisas acontecendo até que isso seja manifestado e Cristo venha a esse mundo, então, para reinar. Na Bíblia tem um terceiro jardim. Havia o jardim do Éden, um horto, um jardim. Havia o jardim do Getsêmani. Mas eu encontrei um outro jardim, em João, no capítulo 19 de João, versículo 41 e 42, que diz: E havia um horto, um jardim, naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia da semana, nesse horto, nesse jardim, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Depois os discípulos voltam para casa, tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram.
meus filhos tinham um LP de histórias bíblicas e tinha um LP, era muito bonito, porque era basicamente a narração da Bíblia, dos evangelhos, de forma dramatizada. Então a mulher falava com voz de mulher, o homem falava com voz de homem, e tinha um locutor que contava a história. E esse diálogo dava vontade, cada vez que eu escutava no LP das crianças, eu tinha vontade de chorar, porque realmente eu ficava emocionado. Porque se a gente imaginar que cena linda essa, Maria chorando, porque pensa assim, de repente tinha aquele que todos os judeus que seguiam a Jesus esperavam que ele fosse o libertador de Israel. E lá estava ele morto agora. Mas ainda que ele estivesse morto, Maria tinha afeição por ele. Tinha afeição, ela ia lá, queria ver o lugar onde ele foi sepultado. E tendo dito isto, não sei onde o puseram, porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Ela viu Jesus ressuscitado, mas não sabia que era ele. Não sei se porque a aparência dele estava diferente, ou porque os olhos marejados de lágrimas, ou era o lusco-fusco da manhã, que estava amanhecendo ainda. Não dá para explicar, mas disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, daquele jardim, daquele horto, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Ele a chama por nome. Como é que esse hortelão, esse jardineiro sabe meu nome? Ele sabe. Ele sabe quem você é. Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Agora ela sabe quem é. Agora as lágrimas dela de tristeza se transformam em lágrimas de alegria, porque Maria viu novamente o seu Senhor, viu novamente o seu Mestre, viu as suas esperanças todas retomadas agora, por meio de quem? Por meio de um Adão. Como assim de um Adão? Ora, Adão não era o hortelão do horto que Deus plantou lá no jardim do Éden? Adão não era o jardineiro, o agricultor que Deus tinha dado aquele jardim para cuidar? Era. Mas agora nós temos um outro Adão agora. Um Adão perfeito. Esse não vai cair nunca. E era esse que agora reconhece Maria. Não me detenhas, ele diz a ela, porque ainda não subi para meu Pai. E agora ele fala uma coisa aqui que devia ter feito a Maria estremecer. Mas vai para meus irmãos. Ele dá um status. Não sei se vocês lembram, um pouco antes eu li uma passagem onde Jesus está falando: aquele que me serve, os meus servos. Era a qualidade daqueles que o serviam. Mas agora ele está chamando de meus irmãos. É outro status. Uma coisa é um empregado, outra coisa é um irmão. É parte da família. Meus irmãos, dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eles agora iam poder chamar Deus de Pai, uma coisa inconcebível. Até mesmo na religião judaica, nenhum judeu chama Deus de Pai. Nenhum judeu chama Deus de Pai. É uma heresia um judeu chamar Deus de Pai. Por isso que quando o Senhor Jesus estava no mundo e falava orava ao Pai, aquilo deixava os judeus arrepiados de raiva, porque aquilo era uma heresia dentro do judaísmo. Ninguém tinha essa liberdade. No Antigo Testamento não tem ninguém chamando a Deus de Pai. Vai para meu Pai e vosso Pai. Dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, em Lucas capítulo 23, 43, quando ele estava morrendo na cruz, e um ladrão ao lado dele se arrependeu dos seus pecados, falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? O Senhor falou para ele assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. O paraíso? O paraíso. Então aquele lá no Éden, não. Não, tem outro paraíso agora, que esse é permanente, esse é eterno. Esse paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 12,
versículos 2 ao 4, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Uau, que palavras inefáveis são essas, Paulo, que você ouviu no paraíso? Que ao homem não é lícito falar. Paulo fala que o que ele ouviu no paraíso é impossível de ser falado, transmitido para a mente humana ainda nesse corpo carnal e finito e ainda cheio de defeitos. Mas Deus preparou sim um paraíso. Deus preparou um paraíso. E quando a gente chega em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse é o paraíso de Deus agora. Não é o paraíso do homem. Deus um dia fez um paraíso para o homem, para Adão, viver no paraíso, para colonizar o planeta Terra. Agora existe um paraíso que é de Deus, feito para Deus, mas no qual Deus vai incluir o homem. No qual Deus vai receber o homem, como o Senhor Jesus prometeu que iria receber naquele mesmo dia, aquele ladrão arrependido no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E ele está lá. Ele está no paraíso. Agora nós temos um paraíso que é chamado aqui de Jardim de Deus. Você talvez queira saber o que tudo isso que eu contei aqui tem a ver com você, com a sua vida, com o seu destino. É muito simples. Eu e você fomos feitos para habitar no planeta Terra. Infelizmente chegamos tarde, o paraíso já estava fechado, já tinha uma espada flamejante impedindo que todos os seres humanos voltassem para lá. E nós podíamos ficar desapontados com isso e achar que não existisse mais esperança, porque a morte espera cada ser humano no fim da sua jornada. Mas aí nós descobrimos isso, que na cruz Jesus foi ali pagar pelos nossos pecados, derramar seu sangue, e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, para preparar uma outra raça, uma outra humanidade, da qual Ele é o protótipo. Ele é o primeiro dessa nova criação, porque Ele ressuscitou agora numa nova criação e subiu aos céus. E agora o Evangelho é anunciado como uma missão de resgate nesse mundo. Não é uma missão de melhoria do mundo. Um dia vai haver também, o mundo vai ser melhorado por Cristo vir reinar aqui. Mas a esperança que Ele dá hoje é muito superior a essa, porque é de um paraíso no céu. No céu, no paraíso de Deus. Para quem? Para quem é religioso, para quem lê a Bíblia, para quem vai à igreja, para quem não. Para quem é pecador. A única condição para ser recebido nesse paraíso de Deus é ser pecador. Eu acho que aqui todos já fizeram a lição de casa e são pecadores, né? Já cumpriram essa condição. Agora existe uma coisinha para ser feita. Ser pecador e crer em Cristo como Salvador. E receber de Cristo o perdão dos pecados, para poder encontrá-lo do outro lado da morte, como Maria Madalena encontrou ele do outro lado da morte, num horto, num jardim. Maria, Rabone, mestre! Cada um aqui que crê em Jesus como seu Salvador, um dia vai ter essa surpresa, não chamar surpresa, porque já vai estar esperando isso, não é? Mas essa visão, esse momento tão delicioso de olhar para a face de Jesus e Ele chamar por nome. Ele vai chamar o meu nome, Ele vai chamar o seu nome. Você vai escutar da boca dele Ele chamar o seu nome. Isso é o paraíso de Deus, porque a árvore da vida no meio do paraíso não é o outro senão o próprio Cristo. É dele que nós nos alimentamos, Ele que vai ser o suprimento para todo salvo no paraíso de Deus.
Ele vai ser a satisfação. O Jardim das Delícias prometia frutos maravilhosos, mas aqueles que creem em Cristo vão ter a Ele. A Ele, nada mais doce, nada mais refrescante, nada melhor do que ter a Cristo e viver para sempre no paraíso de Deus. Esse é o convite que o Evangelho faz. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.